Minutos. Porque aí a pessoa foi provocar uma pessoa, na média do mundo, que deve ter o quê? 60, 70 de QI, ela veio provocar uma pessoa com 150 de QI. Aí eu falei, bom, você veio aqui me confrontar, falando que é Lula, porque o SUS mantém você vivo. Um quarto fator que eu não tinha me tocado e só me toquei um tempo depois. Além dessas três razões, Moca, representativo de São Paulo, Moca, a literação com Mussolini pelo M, e Moca, o sotaque do Alexandre de Moraes, a Moca é um bairro italiano e Mussolini era italiano. É por isso, então, que ficou o Mussolini da Moca. Compreenderam? A explicação veio completa. Aí eu volto à história da minha saída, que eu não devia sair. Que quando eu saio, desculpa porque eu não saio. Primeiro vem um LGBT e me confronta. Porque eu não sei, as pessoas nunca me viram na vida, nunca falam, eu nem sei quem são. Mas elas já chegam assim conversando como se eu tivesse pedido para conversar. A LGBToca chegou para mim e falou: olha, aqui é Lula, viu? Aí eu falei, e eu com isso? Você quer que eu te dê o quê? Parabéns, pêsames? Eu não entendi esse approach. Né? Não, porque você tem que saber que se não fosse o SUS, eu não estaria vivo. Aí eu falei, bom, já que você veio conversar comigo, me dá 2 minutos. Porque aí a pessoa foi provocar uma pessoa, na média do mundo, que deve ter o quê? 60, 70 de QI, ela veio provocar uma pessoa com 150 de QI. Aí eu falei, bom, você veio aqui me confrontar, falando que é Lula, porque o SUS mantém você vivo. O que tem o SUS? Nem eu sou a favor do SUS. Vocês não são. Eu falei, quem que disse isso? Eu sou a favor de um SUS bom. Eu critico um SUS vagabundo, porque pelo que a gente paga de imposto, a gente devia ter um Albert Einstein, um Vila Nova Star, um sírio-libanês público em cada estado, em cada capital. Tá bom, eu achei errado. Mas é que o SUS salvou a minha... O SUS, eu estou vivo por causa do SUS. Eu falei, você é soropositivo. Para quem não sabe o que é soropositivo, é portador do vírus HIV. A pessoa... Eu falei, não precisa... Eu não tenho preconceito nenhum. Mas eu sei porque a maioria da militância que vem me confrontar falando isso é porque tem o antirretroviral gratuito no SUS. Mas eu não entendo, eu disse para a LGBToca, por que você chegou dizendo eu sou Lula por essas razões? É isso que eu não entendo. Aí eu perguntei a idade da LGBT, a LGBT me disse que tinha 26 anos. Ou seja, nasceu nos anos 2000. Quando ela foi ter consciência do mundo, Lula era presidente, então ela não sabe de nada. Eu falei, você chegou falando que é Lula porque você acha que o Lula inventou o SUS? Aí a LGBT me fala, e não foi? E é aí que na minha cabeça, numa fração de momento, eu fiquei imaginando quanta gente tonta não vota no Lula por coisas que acha que o Lula fez, mas não fez. Aí eu falei, você vai me desculpar, mas o SUS, se é pra gente falar em presidente, quem criou foi o Fernando Collor.
Aquele que está preso é aquele que está preso. Aquele que teve impeachment é aquele que teve impeachment. Quem assinou a lei que cria o Sistema Único de Saúde, que é a Lei 8.080 de 1990, foi o presidente Fernando Collor de Mello. Mas não que ele tenha inventado o SUS. O SUS é uma construção que já vinha sendo feita desde o regime. A ditadura militar Portanto, Lula não tem absolutamente nada a ver com o SUS. Segundo ponto, se você está vivo por conta do SUS, sendo você soro positivo, ou seja, portador do vírus HIV, você deve agradecer não ao Lula, mas ao José Serra. Quem é José Serra? O José Serra é um senhor que já está mais para lá do que para cá. Você não sabe quem é, mas ele foi governador de São Paulo. Ah, sei, ele foi governador de São Paulo. É esse aí mesmo. Mas antes dele ser governador de São Paulo, ele foi prefeito, e antes de ser prefeito de São Paulo, ele foi ministro da Saúde do governo Fernando Henrique Cardoso, que você também não era nascido. O José Serra, ele tem um feito notável no Ministério da Saúde, que é a criação do remédio genérico. Ele desafiou a indústria mais poderosa da história da humanidade, que é a indústria farmacêutica, conseguiu estabelecer a indústria do medicamento genérico, e uma das coisas que ele fez para os LGBTs, como você, foi, como você é ótimo, me apartando, porque já me apartaram, né, do LGBT, foi colocar como política de Estado e não de governo, ou seja, o governo não pode interromper uma política de Estado, a distribuição gratuita de antirretroviral. Então, se você está vivo, você deve isso ao regime militar, ao Collor e principalmente ao José Serra. Eu não entendi até agora por que você é Lula. E vou dizer mais, você não devia ser Lula. Aí ele arregalou o olho e eu vou lhe explicar por que você não devia ser o Lula. Desde quando o Zé Serra começou a distribuir gratuitamente a medicação para que as pessoas portadoras do vírus HIV não morressem de AIDS, o número de infecção no Brasil caiu continuamente. E tem mais um detalhe que você não sabe. Algo durante o governo Michel Temer, que você também não deve gostar, e que foi continuado pelo governo Jair Bolsonaro, que você tem pavor, foi a distribuição gratuita do remédio para não pegar HIV. Logo, o índice de contaminação foi caindo. Ah, mas eu não entendi porque eu não posso ser Lula, me disse o LGBT. Eu falei, então agora dá uma trancadinha no seu rabo que seu cu vai cair no chão. Nos últimos anos, portanto, no governo Lula, enquanto em todo o mundo civilizado o número de infecção por HIV caiu e vem caindo, o Brasil é o único país em que a infecção pelo HIV tem aumentado ano após ano. Porque o ministro da Saúde do governo Luiz Inácio Lula da Silva tem negligenciado a compra de antirretrovirais. Então, se depender do Lula, você está morto. E você só não está com falta do seu remédio porque você está no estado de São Paulo e a saúde é um serviço público compartilhado por União, estados e municípios. E o governo do estado de São Paulo é o governo de um bolsonarista. E não falta nada por conta dele. Tendo dito isso ao LGBT, e falei para ele, você pode jogar no Google tudo o que eu te falei, tá? Tendo dito isso ao LGBT, me veio a vontade de compartilhar com vocês aqui, porque eu fiquei estarrecido com o nível de desinformação do eleitor do Lula. O eleitor do Lula é um eleitor desinformado. É um eleitor alimentado por mentira. E aí, para entrar na primeira pauta desse programa,
foi um dos encontros que eu tive na casa noturna desse amigo meu, quando eu fui cumprimentar o meu amigo no escritório dele, dentro da casa noturna, e lá encontrei um personagem do folclore da minha infância. Né? Encontrei o Niso. Para quem não sabe, o Niso é filho do Chico Anísio. É aquele que fazia A única coisa que ele fez na vida, eu acho, foi aquele que responde certinho na escolinha do professor Raimundo. Ou seja, no programa do pai dele. E hoje, ele é um amargurado que fica falando mal dos outros de antigamente em podcast. Eu fui super gentil, afinal de contas eu estava na sala do meu amigo, na boate do meu amigo, ele era um convidado do meu amigo, então eu não disse a ele o que eu deveria ter dito. Mas eu resolvi fazê-lo aqui publicamente. Em certo momento, não bastando a conversa social, eis que ele é uma das pessoas que tenta me tirar do sério, achincalhando o ser humano Jair Bolsonaro, falando coisas do tipo: se eu fosse mulher, eu preferia beijar um mendigo à boca do Jair Bolsonaro. Eu achei pouco ele não poder receber os filhos no Dia dos Pais. Eu falei, nossa, mas aqui no Brasil, qualquer traficante, homicida, tem a saidinha, né, do Dia dos Pais. Até quem não é pai vai na saidinha do Dia dos Pais. Ele falou, mas ele era contra a saidinha. Eu falei, óbvio. Você se tornou aquilo que você abominava? Pensei eu, mas não falei. Fiquei quieto. Mas a minha vontade de dizer para ele, e o que eu vou dizer agora, é a seguinte. Eu queria ter dito a ele, e não disse para não estragar a noite e nem ser mal educado com o meu amigo, pois ele era um convidado dele. Quando ele disse que achava pouco ele não poder receber a visita dos filhos no Dia dos Pais, conforme a ordem do ministro Alexandre de Moraes, eu teria dito a ele o seguinte: como é que você se sente no Dia dos Pais quando o seu filho, que tirou a própria vida, não está lá para lhe dar um abraço e um beijo? Você já esqueceu o que é um sentimento paterno? Ou você nunca teve amor filial? Era isso que eu queria ter dito a ele, ali na hora. Mas eu não fiz, é claro, porque eu sou uma pessoa bem educada. A casa não era minha, ele era o convidado do dono da casa e eu também era. E o conteúdo dessa conversa é muito sensível. Mas eu achei de quinta categoria o comentário dele. Qualquer respeito que eu poderia ter se esvaiu naquela hora. E fica aqui o desabafo do que eu teria dito se o ambiente fosse outro. Você não sente falta de ver o seu filho que não está mais entre nós no Dia dos Pais? O ministro Alexandre de Moraes negou, no último sábado, um pedido em caráter humanitário feito pela... O vídeo terminou, mas o debate continua todos os dias às 19h30, 7h30 da noite. Eu estou ao vivo no canal do Metrópolis, no YouTube, analisando os principais acontecimentos da política brasileira com análise afiada, clareza e, espero eu, bom humor. Quer acompanhar ao vivo? Te espero no Pavinato 7h30 no canal do Metrópolis.